Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos a esse momento de diálogo fraterno, no sentido de palestra, aonde a espiritualidade nos inspira ainda mais nas nossas reflexões. Vou convidá-los a uma prece inicial, que nestes instantes que optamos em nos concentrar na temática de hoje, nesta palestra, possamos realmente estar sintonizados com a espiritualidade maior, refletindo, escutando, para que melhor possamos aproveitar cada instante da nossa vida, de forma individual e de forma coletiva, responsáveis pela nossa existência terrena, esse presente divino. Que fiquemos em paz. Me chamo Marta, sou trabalhadora voluntária dessa Casa Espírita Bezerra de Menezes. E o tema que temos para refletir é o avanço científico e o bem-estar geral. Num momento muito propício para fazermos uma reflexão sobre ciência, sobre o avanço da ciência e o que relação tem com o nosso bem-estar de forma ampla. E por que trazer essa temática numa palestra de doutrina espírita? Tem muita relação. Primeiro, precisamos pensar assim, na questão da ciência propriamente dita, né? A ciência, ela, se nós formos olhar da história da humanidade, ela vem explicando fenômenos. Ela vem trazendo a observação, o experimento, para podermos entender acontecimentos, fenômenos. Ela traz teorias, ela traz leis, ela comprova. Com o passar do tempo, descobre mais informações, mais conhecimento e vai fazendo substituição, porque vamos nos aprofundando, compreendendo, nos desenvolvendo mais nossa percepção, nosso intelecto e vamos nos aprimorando nesse sentido. E por isso que vamos vendo esse desenvolvimento da humanidade, nas diversas ciências existentes, seja no aspecto de educação, de tecnologia, astronomia, física, mecânica, construção, medicina. Então, fruto disso que vamos percebendo a importância da ciência nesse sentido. Mas qual é a diferença da ciência para um senso comum? O senso comum é a informação sem uma comprovação. É aquilo que a gente faz uma observação superficial para procurar entender algo a partir de uma crença que se tem, e varia de pessoa para pessoa, porque se é a partir de crenças eu faço uma observação e faço uma interpretação. Então, enquanto a ciência ela vai buscar por procedimento, por observação, por experimento, por comprovação, por fundamentação, o senso comum ele traz uma observação mais superficial e vai levantando possibilidades. E que relação tem a ciência e o espiritismo? Ambos eles vão buscar essa compreensão da relação do visível, do mundo visível com o mundo invisível. A doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, ela tem 3 pilares. Ela tem o pilar da ciência, que traz a questão de compreender a natureza do espírito e sua imortalidade, da filosofia, do questionamento da humanidade no seu aperfeiçoamento, no seu pensamento, no aspecto filosófico, e da religião, da grandeza divina, dessa conexão com algo maior, né, com Deus. Então, temos 3 aspectos fundamentais na doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. E a relação com a ciência é essa compreensão do mundo visível com o mundo invisível. E isso parte, então existe de forma comum entre esses dois um método,
um padrão de procedimento, uma pesquisa, que vem procurar, dentro desse método, desse padrão estabelecido para estudar, procurar entender por que ocorre determinada situação, como é que ela ocorre, que fatores influenciam para ocorrer. Então, o método científico, ele vem ser um método para poder estudar e poder compreender detalhadamente, e que ele possa ser confiável na informação, que ele possa ser replicável, que ele possa ser repetido por outros pesquisadores para verificar aquele estudo, para aprofundar ainda mais e avançar mais no estudo. Então, o método é uma documentação aprofundada e detalhada. Tá, mas e o que isso tem a ver, então, com a doutrina espírita? Porque ela também se baseou, o seu princípio, num método, numa pesquisa séria, num detalhamento, que a espiritualidade se utilizou de Kardec, do seu aporte teórico, da sua caminhada, Allan Kardec, o professor Hippolyte Rivail, que tinha esse arcabouço teórico, tinha essa preocupação metodológica, fazia parte de um grupo científico da época e, instigado pelo contexto dos fenômenos, entendendo como farsa, como ilusão, ele foi de forma imparcial estudar. Ele não negou. Ele tomou com seriedade e foi estudar como um cientista. Da mesma forma que o estudo do raio se utilizou de pilhas, máquinas elétricas, ao observar aquele contexto dos fenômenos, Kardec observou os médiums e os diferentes tipos de fenômeno. E ele se utilizou dessa metodologia científica. Inúmeras perguntas, inúmeros questionamentos, repetidos em diferentes contextos e diferentes médiums, e verificando o que se repetia de padrão, o que se repetia de respostas, sem uma internet na época, sem que dificuldade que as pessoas tinham para se comunicar, e ele viu a repetição de padrões e de informações que vinham da espiritualidade, sem que esses médiuns tivessem conhecimento uns dos outros e de que perguntas eram. E, com isso, ele criou os códigos de informações e codificou a doutrina espírita nas obras básicas. Então, com o rigor científico, a doutrina espírita foi nos transmitida. E isso dá solidez, traz a confiabilidade e a fé raciocinada, que nos traz assim, temos que ter filtros, temos que ter fontes confiáveis, não temos que nos levar pelas informações, mas com base na informação ali, todos os outros questionamentos que me chegam, eu posso passar por esse filtro, me leva a refletir. Então, eu tenho que questionar, avaliar as informações. E essa é uma relação muito importante do espiritismo e ciência, do espiritismo e método científico. E nisso se abrem muitos horizontes, se abrem novos horizontes. Porque nós estamos aqui falando do espiritismo enquanto ciência, filosofia e religião. Ela tem uma crença, né? Tem a doutrina espírita com as suas crenças, com os seus valores, com os seus princípios, e existe uma dimensão que é a espiritualidade, que acreditamos que há algo além da matéria, mas não necessariamente uma religião. E por que eu trago essa questão de espiritualidade? Porque, à medida que esses novos horizontes de conhecimento vão surgindo, a ciência também vai sendo instigada, vários campos da ciência, a ver o que tem de explicação além do material, para a saúde, para as doenças, e vai se abrindo um leque de estudos. E de forma mundial, de forma nacional, de forma de fóruns estaduais, aqui no nosso caso, que mostra o quanto é importante o avanço da ciência, uma compreensão melhor do ser humano de forma integral.
para a redução do seu sofrimento, para a redução das suas dores, sejam físicas, sejam emocionais. Então, nós vamos percebendo assim que esse avanço de compreensão muda o ponto de vista em relação à vida, a forma de olharmos para nós mesmos, de tratamentos de saúde, de convivência individual e coletiva, e o quanto isso afeta o nosso bem-estar, e que vários tipos de tratamento que podem vir ajudar na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida. E não é à toa que a Organização Mundial da Saúde integra a dimensão religião e espiritualidade no conceito de qualidade de vida. Então, o quanto é importante o avanço da ciência, mudando padrões de pensamento, paradigmas, se abrindo e havendo essa comunicação de uma dimensão além do material, para esclarecer algo que não está só no visível, no concreto, mas algo mais sutil e que temos influência e que influenciamos. Cabe aqui lembrar assim, de alguns estudos, alguns mais recentes, outros nem tanto, mas que já apontavam sobre isso e que apontam sobre isso. Não necessariamente da pessoa, mas, por exemplo, Masaru Emoto trazendo a questão da influência das vibrações da música, das palavras nas moléculas da água, nos cristais. O quanto as moléculas expostas a determinados tipos de palavras pronunciadas, de estilos de música, de nomes de pessoas sendo pronunciadas, o cristal, a molécula, tinha uma formação mais harmoniosa ou diferente, desestruturada. Candice Pert, neurocientista, ela traz a influência das moléculas, as moléculas da emoção, o campo da emoção e o campo da mente, o diálogo e o reflexo na nossa saúde. Então, o quanto a emoção e a mente estão em comunicação. Então, isso tudo mostra o avanço que a ciência vai fazendo e abrindo campos que até então não estavam sendo estudados. E vai apurando mais a nossa percepção, e isso vai avançando cada vez mais. As plantas também sendo estudadas, da sua sensibilidade, colocando como se fossem eletrodos em suas folhas, e à medida que são pronunciadas palavras, ou quando pessoas adentram a sala com determinada energia, as plantas demonstram sensibilidade. Tem uma reação captada pelos eletrodos. Tudo mostra um campo sutil além da matéria. Bom, e esse movimento, o que mostra? Né? Uma série de estudos em nível mundial, em nível nacional, como eu falei, estadual, mundial, os primeiros estudos das faculdades reais de psiquiatria na Inglaterra. Os primeiros estudos de espiritualidade, saúde, mente e espiritualidade. A Associação Americana de Psiquiatria, a Associação Médica Espírita Internacional. Então, vai aflorando medicinas integrativas, vai integrando essa visão de saúde, mente e espiritualidade. E vários campos da medicina também estudando, trazendo para um recorte da ciência que é a medicina. Podemos trazer também, só para exemplificar, em nível nacional, muitos estudos. Podemos trazer o psiquiatra Alexander Almeida, de Juiz de Fora, do NUPS, do Núcleo de Estudos de Pesquisa, Saúde e Espiritualidade, trazendo o grupo de estudos sobre experiências quase-morte, em Juiz de Fora. E um estudo sério, e um médico psiquiatra, também ativo no movimento espírita, onde suas publicações científicas fazem parte da Associação Mundial de Psiquiatria, são divulgadas pela Federação Espírita Brasileira, Associação Médico Espírita. Então, o cuidado da credibilidade do estudo, para que realmente possa ser um estudo imparcial, sério, e abrir campo e contribuir
para a ciência e para a fé raciocinada do movimento espírita. Então, a abordagem da meditação, a abordagem da oração. Outro núcleo que não só a psiquiatria, a Associação Brasileira de Cardiologia. Se nós formos olhar o site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o núcleo de estudos sobre saúde e espiritualidade, a reflexão sobre a importância da espiritualidade e fatores sociais, o perdão, a gratidão, a resiliência, o relaxamento e a meditação, fatores que grupos de estudo de cardiologia refletindo e analisando. Isso é avanço, isso é uma percepção mais ampliada do que nós somos enquanto seres. Temos também a própria Associação Médico Espírita Brasileira, trazendo essa visão integrativa da medicina. E, ao trazermos aqui mais próximos a nós, vários grupos de estudos espirituais, de saúde e espiritualidade acadêmicos. Nós podemos encontrar, para exemplificar, na URGS, na PUC, o IPA, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a Associação Psiquiátrica de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Esses 5 que eu comentei, fazendo parte de um Fórum Gaúcho de Interdisciplinaridade, trazendo essa visão de saúde, mente, espiritualidade, de medicina de forma ampla, com uma dimensão aberta. A Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, composta de vários profissionais da saúde, médicos, psicólogos, enfim, todos aqueles terapeutas com um olhar para a saúde de uma forma integral. E isso nos lembra Joana de Ângeles. Então, podemos perceber esse leque onde há uma abertura para o diálogo, uma abertura de falar de conhecimentos que se conectam, que não se apartam, que não há preconceito, mas que se pensa num bem comum, num bem da comunidade, num bem da sociedade, num bem planetário. A serviço de que nós estamos aqui? É de ego, de prevalecer só o meu conhecimento, ou estou a serviço da humanidade para que ela seja cada vez melhor, bem-estar, qualidade de vida, viver melhor, e vendo que aspectos de bem-estar precisam estar sendo estimulados e instigados. É a meditação, é a oração, independente da crença, é o viver comigo mesmo, me autoconhecendo e percebendo aquilo que eu posso melhorar e influenciar na minha saúde, é o diminuir a mágoa, o rancor, pensar em outras perspectivas, ter empatia, ter paciência, ter tolerância, desenvolver o perdão, são todos fatores emocionais, de sentimento, que influenciam a minha mente, a minha química, e desencadeiam ou não saúde ou desequilíbrio. E esse é o nosso papel. E seja qual for o profissional que seja, mas a serviço de que eu estou na Terra? De contribuir para um avanço ou instigar preconceito, animosidade, para prevalecer verdades que às vezes são mais por interesses próprios, gerando agressividade e desequilíbrio. Desequilíbrio emocional, desequilíbrio de convivência, e isso vai contra o que a espiritualidade maior necessita. Ela necessita de equilíbrio no planeta, ela necessita de um padrão vibratório que seja mais em sintonia, para que possa nos inspirar ainda mais para avanço da ciência, para avanço de estímulos, de projetos, de tecnologia que gerem
bem-estar, melhor convivência, melhores projetos solidários, melhores projetos econômicos, políticos, educacionais, que estejam em sintonia com uma transição planetária, que estejam em sintonia para preparar para essas novas gerações que vão, sim, ter um papel fundamental para uma transição planetária. Que sejam bem acolhidas, que tenham um ambiente saudável, que sejam respeitadas pelas diferenças e visões diferentes que vão trazer, mas para isso precisamos nós estarmos integrados, desenvolvendo mais o nosso intelecto e principalmente a nossa moral, para que seja cooperativa, para que ela seja solidária, que a gente diminua os nossos egos, as nossas vaidades e pense num bem comum, para acolher a tantos que vêm aí e que já estão vindo, para intensificar esse processo de transição planetária que nós estamos passando e vai ser intensificado ainda mais. Então, esse contexto que nós estamos vivendo, ele vem mostrar a importância que a ciência tem na nossa vida, o quanto o avanço dela, o reconhecimento dela vem contribuir para as nossas existências e, ao mesmo tempo, tendo fé raciocinada, que tenhamos questionamentos, as informações, de onde vêm as fontes de informação, porque a doutrina espírita, ela trouxe isso na sua origem. Ela trouxe dúvida, questionamento, preocupação com farsa, ilusão, e Kardec e seus seguidores ali no movimento de pesquisa, realmente, de todos aqueles companheiros de jornada, se preocuparam muito com isso. E tiveram credibilidade, fazendo parte de um mundo científico rigoroso, que questionava, que zombava e teve a credibilidade. E isso o Espiritismo nos traz. Percebermos as fontes das informações, a comprovação, a credibilidade para nós individualmente e para a coletividade. Então, confiemos num avanço da ciência, sempre também com um olhar e uma leitura crítica, pois somos responsáveis pela nossa existência, somos responsáveis pela nossa saúde, somos responsáveis pelo bem-estar nosso, e à medida que nós temos esse cuidado, querendo ou não, nós influenciamos aonde nós convivemos. Somos observados tanto pelo mundo espiritual, mas também somos observados por aqueles que estão próximos a nós. E se a gente faz esse movimento de atenção, cuidado, não reprodução sem saber fontes de informação e indicação de coisas que nós não temos certeza se são verdades, se são factíveis, se são saudáveis, isso é um movimento em cadeia. E isso nós temos responsabilidade. Então, podemos ter bem-estar, sim, numa situação de leitura crítica, questionamento, avaliação, fé raciocinada, buscando sempre o que é mais coerente para nós e o que a ciência nos traz. Então, avanço científico e bem-estar geral. E Divaldo traz, recentemente, um artigo que ele publicou da importância das descobertas das vacinas, né? E que a principal vacina que a humanidade está tomando nesse momento é a vacina do amor, da tolerância, da paciência e do bem-estar a partir das suas emoções sendo revistas, da solidariedade e da compreensão. Então, que possamos aproveitar esse momento que nos exige reflexão e novas atitudes para evoluirmos e crescermos ainda mais. Findamos a temática, convido-os para fazer uma prece de encerramento. Nestes instantes, que a espiritualidade se faz presente ainda mais conosco, porque estamos receptivos, introspectivos aqui, possamos sentir o seu abraço fraterno,
a sua acolhida, o seu amparo que não termina nunca, sempre apostando em nós, nos amando, nos orientando, nos inspirando. Que possamos ter essa certeza, que a qualquer instante podemos contar com a espiritualidade, com o seu amparo, nos reportando a qualquer dúvida. E aqueles que ela traz junto a nós para também nos dar amparo e conforto. Obrigada e que sigamos em paz. Que assim seja.